Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior Science in Data Science. E no vídeo de hoje voltaremos a estudar teste de hipótese e voltaremos ao nosso curso de estatística finalmente. Iremos agora para uma nova fase e iniciaremos estatística inferencial. Então começaremos falando um pouquinho de teste de hipótese e depois avançaremos mais nos assuntos conforme a gente for discutindo e iniciando por teste de hipótese conforme formos progredindo no curso. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre teste de hipótese e estatística. Então, gente, para quem não conhece, para quem não sabe sobre ciência de dados, estatística aplicada a isso, todo projeto ele começa com um problema. Você coleta os dados para aquele problema, você processa os dados, explora, comunica e dá o feedback. Isso é um projeto geral. A mesma coisa para círculo de vida de um machine learning. Você tem uma hipótese, a modelagem da hipótese, você avalia e interpreta, você tem a preparação de dados, você tem a avaliação, deployment, operações, otimização e assim continua. Por que eu estou falando e por que isso é importante? Tudo na vida geralmente começa com um problema e a resolução de um problema. Então, em um artigo científico, nós temos um problema que nós encontramos na literatura e que nós queremos investigar como resolver aquele problema e se é possível de ser resolvido. Se você resolve um problema que é importante, você tem um maior impacto e você publica esse artigo na revista. Quando a gente vai para a área de negócios, você também começa com um problema. Esse problema que você tem, você vê se ele é passível de solucionar, você vê se pessoas já tentaram, tenta colocar isso em prática, criando o mínimo produto viável e cria uma primeira versão simplificada daquele projeto. Então, isso é muito importante quando você trabalha com negócios, porque você tem um problema que você quer resolver esse problema. E na ciência de dados não é diferente. Você tem um problema que é passado, você quer, sei lá, fazer um sistema de recomendação. Qual o problema? Queremos dar recomendações melhores para os clientes. Quais variáveis são relevantes para chegar a esse momento e para fazer esse sistema de recomendação? E quando você vai para estatística e para um artigo, quando você quer testar uma hipótese, basicamente você quer saber, por exemplo, se a temperatura ela afeta o grau de atividade e o grau de exercício e de atividade física que as pessoas fazem no mundo. Então, como é que você vai testar isso? Se a temperatura aumenta em alguns países, se isso está relacionado com o grau de atividade das pessoas. Aí, nesse caso, você tem um problema que você quer entender, que pode não ter sido respondido, e você quer testar isso, você verifica quais variáveis são relevantes. Nesse caso, são duas variáveis, mas poderiam ser várias variáveis. Você poderia adicionar, além da temperatura, a alimentação, se é perto de uma floresta ou não. Então, você poderia adicionar várias variáveis e verificar como isso influencia no grau de atividade das pessoas. E com essas várias variáveis, você pode testar isso para saber se, com base nos dados que foram coletados, no pré-processamento que você fez, se isso e se essas variáveis têm uma influência ou não nessa variável resposta que você está investigando, que seria o grau de atividade das pessoas. Então, geralmente, você tem as variáveis explanatórias, que são as variáveis do eixo X, que nesse caso a temperatura seria a alimentação, e a variável resposta, que é a variável que está sendo influenciada, que seria aqui o grau de atividade das pessoas. E por que isso é importante? Porque a gente testa uma hipótese e a gente formula um problema e a gente quer verificar se essas variáveis têm um impacto ou não significativo e qual o grau desse impacto. Isso é muito importante. E é engraçado porque no machine learning a gente faz a mesma coisa. Por isso que eu acredito que o machine learning é uma extensão da estatística. Porque nós selecionamos variáveis, nós verificamos a relação dessas variáveis com a variável que é uma variável resposta. Só que a ideia é você treinar um modelo que ele aprenda bem com a relação daquelas variáveis com essa variável resposta para que você possa fazer outras predições para o futuro. Já quando você testa uma hipótese estatística, você quer utilizar essa técnica estatística para verificar se aquelas variáveis têm algum grau de influência ou não,
com base em informações do passado. Então, você pode, por exemplo, usar uma regressão linear tanto para fazer um teste estatístico quanto para criar um modelo de machine learning. E os dois vão partir das mesmas variáveis importantes, do mesmo problema, só que cada um tem um objetivo diferente. E aí você vai ter esses dados coletados, processados, só que um vai treinar esse modelo para a predição e o outro vai utilizar esses testes para verificar se existe uma diferença ou não estatística. Então isso é muito importante você saber, porque se você faz um bom teste de hipótese, muito provavelmente as variáveis do teste de hipótese que são relevantes, elas vão ser relevantes para o modelo, porque o modelo ele aprende com base nas variáveis que são relevantes no teste de hipótese, que seria se o valor de P ele é pequeno, se aquela variável, qual o beta daquela variável, se existe combinação daquelas variáveis, as premissas do teste de hipótese e se existe um impacto dessas variáveis ou não naquela variável resposta. Então a seleção de features que você faz para testar uma hipótese é a mesma que você faz para um modelo de machine learning, só que tem alguns cuidados que você tem que fazer em um teste estatístico e em delineamento amostral que a gente vai discutir mais à frente. Mas se você sabe muito bem estatística, muito provavelmente você vai ter mais facilidade com machine learning. Só que como o machine learning tem tanta técnica para fazer o modelo aprender e algumas técnicas de transformação que são importantes, que acabou se tornando um mundo totalmente novo, com técnicas específicas e seria uma aplicação estatística mais avançada. Então é assim que eu considero e é importante que a gente faça e fale sobre isso. Mas quando a gente pensa em método científico, a gente tem a pergunta, você tem a hipótese, você tem o experimento, aceita ou não a hipótese, enfim. Mesma coisa, você tem um problema, você faz uma pergunta e você quer resolver esse problema fazendo a hipótese e coletando esses dados. E se você tiver uma boa hipótese e as variáveis forem relevantes, você consegue testar essa hipótese ou não. E isso, a parte do problema, ela geralmente vem na introdução e sua pergunta. E como você vai fazer isso? Pré-processamento que você fez vem na metodologia. E os resultados do seu teste vêm nos resultados e você discute esses resultados na discussão se você estiver fazendo um artigo científico. Então é composto de resumo, introdução, revisão, metodologia, resultados, discussão. Revisão vem na introdução, discussão, agradecimentos, referências e anexos. E a ideia do teste de hipótese é basicamente eu tenho essa diferença aqui entre vários métodos e esse score. Aqui é um box plot que eu não expliquei, mas que a gente pode discutir depois. Eu não lembro se eu discuti isso ou não. Mas aqui é um box plot que é um tipo de gráfico interessante, que é um método de caixa, e que aqui essa caixinha tem 50% dos valores dos dados e aqui tem a mediana. Existe uma diferença entre o score entre os métodos diferentes. Esse aqui tem uma diferença desse daqui e desses outros. Agora, será que tem diferença entre cada um desses? E o que o teste de hipótese vai fazer é verificar se essa diferença ela é uma diferença que seria esperada ao acaso ou não, e se existe uma diferença real. Então você tem todo um teste de hipótese nula que a gente vai falar do erro do tipo 1, erro do tipo 2, se você aceita ou não a hipótese nula, e com base nisso você vai ter um grau de confiança maior no seu resultado, sabendo a probabilidade de ele ser encontrado ou não ao acaso e o grau de diferença que há entre esses métodos diferentes. Então, o teste de hipótese é para isso, porque tudo no universo e é esperado que exista diferença, porque em qualquer teste existe um erro associado que é um erro natural do mundo. Quando a gente fala de regressão, a gente tem um erro associado já esperado, que é o resíduo. Será que essa diferença ela é uma diferença esperada pelo resíduo ou ela é uma diferença realmente real? E é isso que o teste de hipótese vai fazer. Existem técnicas avançadas como o teste T, ANOVA, regressão, que vai ter métodos específicos implementados para te dar essa resposta e te dar o grau de diferença entre essas variáveis. E é isso que vamos falar nos próximos vídeos. E é importante eu descrever aqui que vamos falar agora, inicialmente, da estatística frequentista, que trabalha com dados coletados e com essas frequências e comparando a minha estatística que é calculada, que é a estatística F, ou os valores que a gente vai mostrar nas próximas aulas, com o total esperado pela hipótese nula ou com grandes números esperados para a hipótese nula. E se essa ocorrência for pequena na hipótese nula,
Logo, a gente rejeita a hipótese nula e aceita a nossa hipótese alternativa. Então, a gente vai trabalhar com a estatística frequentista, primeiramente, com teste TIA, ANOVA e outros, e depois vamos para a Bayesiana, e trabalharemos mais com probabilidade. E a frequentista, basicamente, seria o likelihood, só que esperado para a hipótese nula. Você tem uma hipótese nula, você tem uma estatística, e você quer saber o quanto aquela estatística ela é encontrada na sua hipótese nula com esse parâmetro específico. Então você tem a verossimilhança da hipótese nula, que é o que a frequentista faz. Só que na Bayesiana fazemos isso e temos ainda o prior, temos a constante normalizadora, e você também tem técnicas de iteração específicas, com Markov Chain e muitas outras, para chegar a conclusões mais precisas. Então vamos primeiro começar a discutir teste de hipótese na estatística frequentista e depois vamos prosseguir para estatística bayesiana. Mas eu creio que vai demorar bastante para terminarmos a frequentista, porque tem muita coisa ainda pela frente. Vamos falar de teste T inicialmente, mas vamos falar de hipótese nula, de premissas dos testes, vamos falar de ANOVA, de cada uma das premissas do teste sozinha e em conjunto. Então, é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Se inscreve no canal para continuar acompanhando os vídeos sobre estatística e outros conteúdos de ciência de dados. Se conecta no LinkedIn para que a gente possa se conhecer mais. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.